Graças e paz a todos aqueles que nos acompanham neste canal. Cá estou pelo convite do proprietário do canal, que temos como irmão Elder, e cá estou para partilhar uma palavra. Esta mesma palavra encontra-se em João capítulo 3, e versículo 1 e em diante, ou seja, até o versículo 5. É uma história muito conhecida dentre os crentes, na qual relata acerca do encontro de Nicodemos até a Jesus, e na verdade relacionava-se quanto muitas questões. Uma delas referia-se ao novo nascimento, e tudo isso porque era necessário o jovem que foi ter com Jesus, nesse caso Nicodemos, lhe era necessário ele ter um nome. E sendo assim, gostaria de fazer uma breve leitura no que diz respeito ao texto. Diz o seguinte: havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, e porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode o homem nascer de novo? E porventura vai entrar no ventre da sua mãe e crescer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mediante o texto e depois de muita pesquisa, alguns estudiosos dizem que Nicodemos era um príncipe dentre os judeus, e nós sabemos muito bem que naquela época, para alguém ser príncipe dos judeus, deveria ser alguém que é dotado em conhecimento, ou seja, é totalmente maduro. Para os judeus, era totalmente maduro e era denominado como mestre. E só que encontramos um mestre, nesse texto, encontramos um mestre ir atrás de outro mestre, ou seja, de outro ensinamento. Na verdade, Nicodemos queria receber informação algumas informações acerca de Cristo, porque ele via e ele também cria, mas só que a crença de Nicodemos não era uma crença, como poderia dizer, genuína, ou seja, dentro dos judeus havia pessoas que criam em Deus, mas a sua crença não era uma crença genuína. Por isso, Jesus chama a atenção ou repreende, se assim posso dizer, a Nicodemos a buscar o novo nascimento. E Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus. E a Bíblia não relata o porquê, né, que Nicodemos vai ter o encontro com Jesus. A Bíblia não... O porquê de noite?
ele não relata o porquê que Nicodemos vai ter. E alguns estudiosos da palavra, teólogos, presumem que, sendo ele mestre, com aquela vergonha do povo de lhe verem ser ensinado por um outro mestre, e geralmente, antigamente, Jesus era totalmente desprezado por muitos dos fariseus, dos judeus. Então, por esta razão, presumimos também apoio que Nicodemos vai ter com Jesus em função da vergonha que ele tinha diante do povo. Por isso ele escolhe de noite para ir ter com Jesus. Isso é uma ideia, né? Segundo o que nós conseguimos tirar no texto. Não é que o texto diz isso. Não é que o texto diz isso. E disse, chegou diante de Jesus, Nicodemos, e reconhece o mestre dentre os judeus, reconhece que Jesus era mestre, que ele utiliza a palavra rabi, que quer dizer que mestre, se assim posso dizer. Sei que eu não estou errado. Utiliza rabi, ele mostra que cria em Jesus, ou seja, passou a crer em Jesus que ele era mestre, e tudo porque ele mostrava, Jesus nesse caso mostrava sinais que ninguém poderia fazer se Deus não for com ele. E Nicodemos fica totalmente crê verdadeiramente no Senhor, que estas coisas que ele vem, que ele faz, só faz pessoas que na verdade estão ligadas com Deus. E se assim não proceder, Deus não é com ele. E Jesus, na verdade, querendo responder a Nicodemos, diz assim: na verdade, te digo. E quando eu lia alguns comentários acerca do mesmo, indicavam que quando a Sagrada Escritura, ou quando Jesus enfatizava a palavra na verdade, te digo, é porque viria alguma coisa muitíssima, se assim posso dizer, muito importante, algo de muito importante, algo que nós devemos parar, se estamos a fazer alguma coisa, parar e prestar atenção simplesmente nessa mesma coisa, ou nesta mesma palavra que irá de vir da boca do mesmo. E Jesus lhe fala quanto acerca do Novo Testamento. Diz assim: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mediante esses dois textos que Cristo põe, responde Nicodemos quanto o nascer de novo. Cristo põe, ou seja, prega. Vejo que Cristo aí ensina o novo modelo, ensina o evangelho verdadeiro, genuíno a Nicodemos.
instrui que o Nicodemos, para tu, na verdade, ver o reino de Deus, é necessariamente tu nascer de novo. E não obstante daquilo que tens, praticamente está a explicar isso, não obstante daquilo que tu tens e que tu és, é necessário que você nasce de novo. E como Nicodemos era um homem carnal e só compreendia as coisas carnais, as coisas superficiais, ele faz uma pergunta e que muitos de nós, se estivéssemos no mesmo caso ou na mesma situação que este jovem, diríamos o mesmo, não iríamos compreender o que Jesus falava. Nicodemos via aquilo que era aparência, aquilo que era material que Jesus fazia, isso que Nicodemos via que Nicodemos via, mas o que Jesus queria tratar com Nicodemos era uma questão espiritual, e que Nicodemos não compreendia. Mostra mais uma vez a incapacidade do homem natural de perceber as coisas espirituais. E que Nicodemos, sendo ele carnal, busca um exemplo, nesse caso, pergunta: como pode um homem, sendo velho, e porventura, como pode um homem, sendo velho, poderia nascer de novo? Porventura entraria no ventre da sua mãe e irá nascer de novo e crescer? Mas não é isso que Jesus, na verdade, queria mostrar para Nicodemos. É uma questão de espiritualidade, assim como todo homem nasce para ser homem, o ser humano. Jesus queria mostrar para ele que todos, para serem espiritual, era necessariamente este homem que é humano, esta nova como poderia dizer, esta nova criatura nascesse de novo, e não é mais algo humano, mas sim espiritual. Então, é isso que Cristo estava a tentar explicar para Nicodemos, e depois da resposta meio tola de Nicodemos, Jesus faz novamente a menção àquele que não nascer da água de uma forma diferente, daquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus poderia ter dito que não é um reino material, não é um reino material como muitos dos judeus esperavam ser, né? Que o reino dos céus, ou o Senhor que nós estamos à espera, seria um Senhor que iria estabelecer um reino mais do que aquilo que eles observavam naquela época. Mas não é isso que não é a realidade que Cristo queria ou que trouxe para nós. Tratava-se de um reino espiritual, na qual o governador deste reino é o próprio Deus, e nós simplesmente somos aqueles que são subordinados, se posso dizer. Então, com isso, queria trazer de meus irmãos, e acredito que, espero que façam o máximo esforço de aplicar esta mesma palavra nos dias de hoje. Bem, nos dias de hoje nós conseguimos constatar pessoas que de fato
encontram-se numa congregação, encontram-se numa denominação e julgam-se por estar lá, julgam-se por crente no Senhor, julgam-se por cristão, sem antes mesmo neles ocorrerem um encontro com o Espírito, ou um encontro com Deus, ou uma reconciliação com Deus, ou seja, sem antes neles surgir o novo nascimento, sem eles nascerem da água. E o nascer da água não refere-se a este mesmo ser. E encontramos esses mesmos jovens, mãe, avó, tudo mais, estando nesta mesma congregação, professando a palavra de Deus, mas não tendo uma verdadeira ou um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Ele sim aplica-se em várias outras atividades da igreja, faz o que faz e aos nossos olhos conseguimos compreender que ele de fato é crente, que até nós não teríamos como lhe contrariar, pois nós somos limitados, não conseguimos perceber o interior. E então vamos denominar ele como crente, mas sem antes ser nascido de novo. Então, o que eu queria, na verdade, trazer dentre os irmãos é a busca, nós buscamos em oração, na verdade, de modo que o Senhor traga em nossos corações um nascer de novo. Como nós hoje aprendemos, o coração não refere simplesmente ao órgão, mas o centro daquilo que é a nossa pessoa. Buscamos diante de Deus um verdadeiro nascer de novo, nascer do Espírito, aquele que de fato inclina-se profundamente para as coisas espiritual. A Bíblia mais abaixo diz aquele que é nascido do Espírito faz ou vive ou busca as coisas do Espírito, e aquele que é nascido da carne ou é carne ou é carnal, busca as coisas da carne simplesmente. Então é isso que eu queria trazer, termos o cuidado, na verdade, termos uma fé falsa dentre os irmãos, que busquemos verdadeiramente o novo nascimento em Cristo Jesus. Que, na verdade, quem dá é Deus, é quem na verdade restaura, quem na verdade vivifica, porque todo homem natural, diz Efésios, que está morto em seus pecados, em seus delitos, mas quem vivifica este mesmo homem é Deus. E acho que esse vivificar é a ação, vamos chamar, nascido novo. Então, muito obrigado pela atenção que vocês concederam a mim. Espero naquilo que é errado, e se por acaso assim errar, estaria numa outra